principalmente a parte do êmbolo da cremalheira, encamisador, como montar o retentor interno da carcaça. Vamos dar algumas dicas sobre ela, tá? Durante o dia aí, durante esse 30, 40 minutos que nós vamos prosseguir aí dessa live, que vai ser bem rápido mesmo, é só um bate-papo, é para vocês terem uma ideia de como funciona o curso. Então, vocês também podem entrar no chat, podem fazer pergunta, podem entrar também com vídeo e áudio lá e pode fazer a pergunta para a gente aí. É exatamente assim que funciona também no curso, tá? Vocês vão entender o procedimento mais ou menos como que é. Quem tiver alguma dúvida aí, lá no chat também tem o Guilherme, tem a Luciana para auxiliar vocês lá, para orientar como fazer lá, se tiver alguma dúvida de como fazer a pergunta, de como entrar com vídeo, áudio, eles auxiliam vocês lá, tá? Hoje também nós vamos liberar as vagas do curso. O curso vai ser domingo já agora, a gente ainda não tinha liberado as vagas ainda para o pessoal comprar, mas hoje nós vamos liberar e vai ter desconto. Vai ter um desconto especial aí para quem está participando hoje da live, inclusive, né? O lançamento do curso é hoje, então vai ter um preço especial aí. Ainda não falou ainda o preço, né, Nelson? A gente vai saber daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai saber o preço aí. E aí vai ter o link para vocês acessarem e comprar o curso lá na plataforma da Eduz lá, que é onde a gente disponibiliza também os outros cursos gravados lá. Para quem compra o curso online, ganha também os cursos gravados, certo? Então hoje nós vamos falar sobre essa caixa de direção aqui. Vai ser bem rápido, não vou enrolar muito nisso aqui não, porque é falar sobre os principais problemas dela aqui mesmo. É uma caixa de direção hoje que é mais difícil de reparar na oficina, exatamente porque ela exige um pouco de ferramental. Diferente de uma caixa de direção de palio, de golzinho aí, que é fácil da gente fazer, essa daqui sem ferramental, você vai ter alguns problemas aí, às vezes até estragar algum reparo, ou às vezes estragar a caixa de direção por falta da ferramenta. Então eu vou demonstrar para vocês aqui esses detalhes e falar sobre essas ferramentas aí que a gente utiliza na montagem dessa caixa de direção. Podemos continuar, Nelson? Aí pode seguir, né? Vamos lá. Primeiro agradecer todo mundo que está online aí, a presença de todos, né? Sei que todo mundo trabalhou o dia inteiro na oficina e agora dá um tempinho aí para prestigiar o nosso trabalho aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês e a confiança depositada aqui na gente. Espero que eu traga para vocês aqui um conteúdo legal e que vá ajudar vocês também no dia a dia aí da oficina de vocês, certo? Caixa de direção do Fiesta. Essa caixa de direção, ela saiu no Fiesta, na Export e no Ford Ka. No Fiesta a partir de 2002, na Export quando lançou ela em 2003, 2004, e depois no Ford Ka quando mudou o modelo, que foi em 2008, tá? Essa daqui que eu vou falar é a caixa de direção Visteon. Em 2008, quando lançou o Ford Ka, também saiu com essa caixa Visteon, mas daí a TRW também entrou no jogo e ela também fez uma caixa de direção que é compatível no carro, tá? Também é original do carro. Então, primeira coisa para você identificar se ela é Visteon ou TRW, as principais diferenças a gente vai ter na tampa inferior do pinhão. A Visteon é uma tampinha plástica, essa tampinha preta aqui que vem aqui embaixo, tá? E a TRW é uma tampa sextavada de metal. E para quem já começou a desmontar a peça lá, vai identificar que aqui desse lado aqui na Visteon é uma bucha roscada, uma bucha de rosca, e na TRW é uma bucha com uma trava angular somente aqui, tá? O que a gente vai falar hoje é sobre essa daqui, da caixa Visteon, certo? Que é a mais complicada. A TRW é bem simples, não tem muita dificuldade para desmontar e montar ela. Agora essa Visteon aqui, essa dá bastante trabalho. Vou começar dando uma dica para vocês sobre a desmontagem. A desmontagem dessa caixa aqui é onde as pessoas acabam estragando ela, porque este pinhão aqui, quando você vai desmontar ele aqui da carcaça, quem não sabe como desmontar ele, acaba estragando a carcaça aqui internamente. Por que que Por que estraga? que estraga? Porque Porque é normal o pinhão de caixa Visteon
como essa aqui do Fiesta, do Focus, é, do da Ranger, é, várias caixas de direção que são da Visteon, né? O Mondeo, o Ford Ka antigo, o Courier antiga, que são caixas de direção Visteon. É normal o pino do carretel, que ele tem um pino aqui, onde tem esse carretel aqui, que vai aqueles 4 anéis Teflon, né? É normal esse pino ele soltar. Quando esse pino solta, ele vem para fora, ele chega a ficar meio milímetro para fora aqui do carretel. Na hora que você tira o pinhão de dentro da carcaça, esse pino corta toda a carcaça aqui interna. E aí você já estraga a caixa de direção logo na hora de desmontar, tá? Então, a dica que eu vou dar para vocês aqui agora é uma dica de ouro, hein? Já vai poupar vocês de estragar a caixa de direção do Fiesta. Ô, psiquiatra, não falei? Sei. Cadê? Vamos lá. Quando o peão está montado aqui, nós temos aqui os caninhos da caixa de direção e nós temos as duas conexões de mangueira. Dá para a gente mostrar aqui no detalhes? Aqui? Se vai. Bem aqui mesmo. Tá? Então a gente tem os dois caninhos da caixa de direção e a gente tem as duas conexões de mangueira. Tá? No caso do Fiesta, se a gente colocar a caixa assim, de pé, né? A gente tem a conexão de baixo é o retorno e a conexão de cima é a pressão. Tá? Se você olhar pela furo da conexão de retorno, que é o de baixo, e você girar o pinhão aqui, você vai olhar lá no furinho e você vai achar o pino da válvula. E aí, na hora que você achou o pino da válvula, você pega um saca-pino, um punção, e você vem aqui só e bate aquele pino para dentro de novo. Quando você bateu ele, você volta ele para o lugar, daí você pode desmontar esse pinhão daqui. Daí pode bater ele, desmontar ele daqui, ele sai batido mesmo. Esse aqui eu troquei o Teflon dele, então ele está mais preso um pouco. Aí você pode desmontar aqui, certo? Se não bater esse pino, que eu falei para vocês aqui, vocês estragam a carcaça todinha aqui dentro. É de alumínio a carcaça. Então ela corta a carcaça aqui e aí acabou. A caixa de direção não serve para mais nada. Você perdeu a carcaça, perdeu a caixa de direção. Pode voltar. Certo? Então essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês da desmontagem. Outra coisa importante na desmontagem dessa caixa de direção é que ela tem posição de pinhão. Se você olhar o pinhão aqui, ele é diferente de um pinhão do Palio, por exemplo. Pinhão do Palio. Ele é todinho estriado, certo? Então, quando a gente desmonta o pinhão lá dentro da carcaça, não importa a posição de montagem dele, porque ele encaixa em qualquer posição. Agora, do Fiesta, não. Ele só vai encaixar com a coluna de direção lá no carro uma única posição. Então, na hora de desmontar o pinhão aqui da carcaça, a gente tem que marcar essa posição que ele está montado. Como que eu recomendo vocês a fazer essa marcação? Você pega a cremalheira, gira o pinhão todinho e recua a cremalheira para a extremidade, como se o braço axial fosse encostar aqui no final de curso, tá? Quando encostou no final de curso, aí você vem aqui em cima e olha a posição que parou o pinhão e vê em relação aqui à parte de cima, marca como se fosse um relógio, marca em horas. Que horário que ele parou. É assim que eu costumo marcar, pelo menos, né? Você pode fazer uma marquinha com tinta, pode fazer uma marquinha com punção. Eu costumo marcar em horas porque eu já faço uma tabela. Toda vez que eu desmontar uma caixa de direção de Fiesta, eu já sei que é essa posição. Eu não preciso mais me preocupar, porque sempre vai ser a mesma. Para Fiesta, para Export, para Ford Ka, sempre vai ser a mesma posição. Então, marquei a primeira, coloquei numa tabelinha lá, num caderninho que eu guardo junto das peças que a gente vai nas ferramentas de montagem, né? A gente sempre tem lá para consultar. Desmontei o Fiesta, qual que é a posição? Vai lá e consulta no caderno. Tá? O Fiesta, a gente monta ele em 10 horas. Tá? A posição, ele tem um biquinho aqui, que forma aqui no pinhão. E essa parte desse biquinho aqui, eu marco ele mais ou menos em 10 horas. Eu sempre marco dessa forma, tá? Então, cada um pode desenvolver o seu método de marcar a posição de pinhão, mas é importante que marque, porque se você não marcar,
Na hora que você for montar de novo a caixa de direção, você não tem a posição, você vai colocar de qualquer posição, monta no carro, o volante vai ficar torto. Daí o carro tem airbag, tem outras coisas na coluna, não dá para você desmontar, não dá para você resolver o problema. Você vai ter que te montar a caixa de direção de novo, tirar o pinhão para poder acertar a posição do pinhão. Então, no caso do Fiesta, tem que fazer essa marcação. Tem vários carros que precisam fazer marcação. Então, vocês precisam ficar sempre atentos a isso na hora de desmontar a caixa de direção, tá? Sobre a desmontagem ainda, vou dar mais uma dica aqui para vocês. Esse retentor superior aqui, ele gruda na carcaça. Ele gruda mesmo, gruda muito. Para desmontar, a gente bate o pinhão de baixo para cima. A gente bate o pinhão de baixo para cima. Só que se esse retentor está muito grudado aqui, a gente fica batendo lá no pinhão e pode estragar até a parte inferior do pinhão, que é onde vai a porca. Então eu recomendo vocês fazerem o quê? Vem aqui em cima no pinhão, onde está o retentor, tira aquela trava que vai tirar lá para a gente poder desmontar, pega um batedor e bate no retentor, porque você vai movimentar ele, ele vai descolar da carcaça. Aí fica fácil de você desmontar, tá? E a mesma coisa você vai fazer nessa lateral de cá, que é onde está a bucha da caixa de direção. Então aqui eu coloquei até o encamisador, eu vou tirar para mostrar para vocês isso aqui. Aqui vai a bucha, nessa lateral, tá? O que acontece? A bucha é aço e a carcaça é alumínio. Com o tempo, o que vai acontecendo? Ela vai grudando, o alumínio vai criando aquele... é um pozinho que vai soltando nele e vai grudando no aço. Então, quando você vai desmontar a bucha, ela está travada aqui. Essa bucha, ela precisa de uma ferramenta especial, que ela tem 4 furinhos nela. Você precisa de uma ferramenta especial, que é essa ferramenta aqui, tá? Se dá para ver aqui nessa outra, não? Se mudar aqui. Ó, a bucha tem 4 furinhos e a ferramenta tem esses 4 pinos. Tem 4 pinos. Então ela encaixa certinho aqui, tá? Ah, eu não tenho a ferramenta. Eu uso um alicate para soltar, certo? Dá para soltar também. Só que o torque aqui é muito alto e quando ela está montada lá há muitos anos, lá travada Sabe aqui, agora ela o que gruda. dizer? Então o que você tem que fazer? Pegar de novo um batedor e vir aqui e bater nessa bucha. Quando você bate, você faz a rosca descolar da carcaça e aí você consegue soltá-la com mais facilidade, tá? Se você não bater nela, tem gente que até usa aquece aqui, pega um maçaricozinho e aquece a carcaça aqui fora. Mas se você bater nela bem firme mesmo, ela afrouxa e você consegue soltar, tá? Então, da desmontagem, são algumas dicas aí que eu dei para vocês, são importantes, tá? Tem gente querendo fazer pergunta, alguma coisa aí? Alguém quiser fazer pergunta, só tem uma mãozinha aí, né? Levanta a mãozinha, né? No próprio aplicativo de vocês, no celular ou no computador, vocês vão ver, tem uma mãozinha, você levanta a mãozinha, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. É no Reactions, né? Reação. Tá. É só clicar ali, vai ter lá uma mãozinha lá para você reagir lá, a gente vai saber que vocês querem fazer uma pergunta. E aí a gente libera, vocês podem fazer a pergunta aí que vocês quiserem, tá? Bom, isso aqui, a gente está falando todo da desmontagem da caixa de direção, tá? O que que é importante depois de que desmontou? A gente avaliar como é que tá os dentes do pinhão, os dentes da cremalheira da caixa de injeção e depois temos que avaliar a haste onde vai deslizar o retentor. Então essa haste aqui, ela tem de estar bem polida e tem que estar dentro da medida, tá? No caso do Fiesta, a medida, né, Vision, né? A caixa Vision, a medida é 22 milímetros. Então, você tem que ir lá e medir a cremalheira. Pega um paquímetro lá e você vai medir a cremalheira. O interessante é você medir a cremalheira sempre em 3 pontos, de cada lado do êmbolo. Em 3 pontos. Ela tem que estar com a medida igual. Tem uma tolerância, então a medida máxima é 22 milímetros e ela pode ir até 21,9. Até 21,9 você não vai ter problema dela dar folga na bucha e você não vai ter problema com o retentor. Abaixo de 21,9 já começa a ter folga com a bucha e o retentor já
não vai ter a mesma ação para poder vedar. Tá? Então é a tolerância do fabricante mesmo do retentor e a bucha porque ela tem esse mancal interno. Ele é para isso mesmo, ele consegue se ajustar na cremalheira mesmo com essa medida um pouco menor. Tá? Você vai medir a cremalheira em 3 pontos aí para saber que medida que ela está, se ela está dentro do padrão. Tá? Mede os dois lados. Você vai fazer um polimento dessa cremalheira. Tá? E a parte principal que é uma das mais difíceis dessa caixa de direção é a hora de trocar esse retentor interno. Então, essa caixa de direção específica, existem alguns modelos outros aí no mercado, a Sprinter, Moderna era assim, algumas caixas da linha dos carros da Mercedes são assim. Os dentes da cremalheira, eles são forjados e eles não permitem que na hora que você puxa a cremalheira, o retentor passe por ele. Trava aqui, ó. E do outro lado, nós temos o êmbolo, que é o normal de toda cremalheira de caixa de direção. Nós temos o êmbolo da cremalheira. Então, esse retentor ele fica aprisionado aqui. Ele fica nesse meio aqui. E a gente precisa trocar esse retentor, ele vem no reparo. Então, precisamos trocar ele aqui, porque é um dos que dá mais problema, inclusive, é esse retentor interno aqui. Para trocar esse retentor, quando a cremalheira é desse jeito, porque existe também caixa Visteon que a cremalheira não é assim, tá? Que a cremalheira é normal aqui, e aí você não vai precisar desmontar. Mas quando a cremalheira é dessa forma aqui, você precisa desmontar esse êmbolo aqui. Tá? E é aí que vem a maior dificuldade. Eu já adiantei nessa aqui, que não é tão rápido de fazer. Eu cortei ele aqui, peguei uma serrinha mesmo. Vou voltar esse pedacinho aqui. Ele cravado, vamos ver se vai dar para ver aqui, Nelson. Ele cravado estava ali. Eu cortei essa beirada toda aqui do êmbolo, cortei todinha ela e tirei esse primeiro anel. Tirei ele, cortei mesmo, peguei uma serrinha mesmo e cortei. Se você tiver um torno na oficina, fica mais fácil de fazer. Mas eu cortei na serrinha mesmo esse aqui. E aí ele vai até aparecer a canaleta aqui da cremalheira, onde tem uma canaleta onde é cravado esse êmbolo, né? E a gente pode desmontar esse êmbolo. Aí ele sai. Aí tiramos o êmbolo. Aí vai ter uma outra trava aqui, uma outra trava. Essa travinha aqui nós vamos remover ela também. E aí a gente consegue tirar o retentor por esse lado aqui. Faz favor para mim, pega aquela chavinha de cabo verde ali em cima da bancada ali, por favor. Isso mesmo. Obrigado. Tem pergunta aí? Vamos liberar lá. Quem é que quer fazer pergunta? Pergunta da escrita? Vamos ver aqui. Pergunta da Ingecar Bosch, é isso? Vamos lá. Vou ler essa da Ingecar primeiro aqui. Toda vez que é feita a manutenção da caixa de direção, é necessário substituir os anéis Teflon? É, depende, tá? Normalmente, anéis Teflon não se gastam muito. Então, eu não recomendo a troca de anéis Teflon do pinhão. Eu só faço troca de anéis de Teflon do pinhão quando eles estão realmente desgastados, cortados. Vem no kit de reparo, 4 anéis e tudo mais, mas eu só troco quando eles estão cortados. Agora, da cremalheira, eu troco sempre. Toda vez que faz uma manutenção na caixa de direção, eu sempre troco o anel Teflon da cremalheira. Por quê? O anel Teflon do pinhão, o desgaste dele é muito pequeno. Ele só trabalha girando aqui a velocidade que a gente gira o volante. E ele vai ter pouco atrito lá dentro da carcaça. Ele só serve para vedar câmaras, que é o que a gente explica, inclusive, no curso lá, como funciona as câmaras de pressão, tá? Então o desgaste dele é muito pequeno, muito pequeno. São raros os carros que dão problema nisso aqui. Por exemplo, uma Sprinter dá problema nisso aqui, uma caixa do Monza antigo dá problema nisso aqui, tá? Agora o normal é eles estarem bons. Então eu não recomendo trocar. Então faz uma avaliação visual mesmo. Se ele não tem desgaste, não tem corte, mantém o mesmo. Até porque
se você for trocar esse aqui, eu vou trocar ainda hoje para vocês aqui, para vocês verem, vocês vão precisar dessa ferramenta. Porque sem essa ferramenta aqui, vocês não conseguem depois colocar de volta o pinhão aqui na carcaça. Porque os anéis, quando vai trocar, eles dilatam. E ali não entra de volta dentro da carcaça. Tem que ter um encamisador para poder passar o pinhão pelo encamisador e entrar na carcaça. Então, é, mais um motivo aí para você sempre avaliar se é necessário mesmo ou não trocar o anel Teflon do pinhão. Agora, o da cremalheira, sempre trocar. Por quê? Ele desliza na cremalheira de um lado para o outro na carcaça. Então, ele dá muito desgaste. Principalmente quando é carcaças de alumínio. Porque o alumínio ele é mais abrasivo do que quando a carcaça é tubo de aço. O alumínio vai soltando aquela borra. Vocês podem ver que carros que têm a caixa de direção que é inteira de alumínio, que nem o Fiesta, que nem o Palio, o óleo lá no reservatório está sempre muito escuro, muito contaminado, né? Porque ele vai desprendendo o material desse alumínio no sistema aí. E aí desgasta muito o Teflon de cremalheira. Então, eu recomendo sempre trocar, tá? Beleza? Se não for o suficiente que eu te respondi, você bota outra pergunta aí. E o outro que perguntou aqui não tem nome. Mas vamos lá. Quero tirar uma dúvida. Um Celta básico foi instalado a direção hidráulica e o carro parado quando vira faz um chiado. O cara me falou que era uma bomba, coloquei uma nova, mas não muda nada. Tipo, quando em marcha lenta, quando vira e acelera o carro, muda, tá morrendo, fica pesada. Tá. É. O sintoma aqui é de que é bomba, tá? O sintoma de que é bomba. Provavelmente pode estar travando válvula de alívio, travando válvula de pressão. O sintoma aqui é de que é bomba. Pode até ser um conjunto rotativo ruim, tá? Isso aqui a gente teria que avaliar e eu teria que falar muito sobre esse assunto aqui para vocês entenderem quais as possibilidades de defeito em cima disso aqui. E é o que a gente fala exatamente no curso, tá? Porque a gente tem que entender como funciona a bomba, como funciona a caixa de direção, para a gente poder ter esse diagnóstico preciso aqui. Pelo que você me falou aqui, eu acredito que o problema ainda é bomba aqui. Ou válvula de alívio, válvula de pressão travada, ou conjunto rotativo que está desgastado. Tá? Queria saber como era que eu faço para poder tá trocando os segmentos de rolamento, sabe? Que como eu sou novo no ramo, queria saber como seria. Trocar os rolamentos da caixa de direção. É isso? Acho que foi isso que eu entendi. O rolamento dessa caixa aqui é bem simples. Vai um só na parte inferior. Ele sai aqui muito fácil. É só você bater nele aqui, ó. Vou tirar esse aqui, ó. Ele sai bem fácil aqui. É um rolamentinho pequeno, que é o inferior do pinhão, tá? É, é bem simples, muito difícil de dar problema. Como eu disse, rolamento da parte do pinhão, a parte do pinhão tem pouco giro, então não tem muito desgaste, tá? A não ser que entre água. Se entrar água na caixa de direção, daí que estraga mesmo o interno dela. Debaixo do retentor inferior do pinhão, nós temos um rolamento de roletes, tá? Não se saca ele para desmontar. Saca só o retentor e bate outro retentor no lugar. É importante lavar bem esse rolamento que está aqui dentro, limpar ele bem. Não pode ficar com água, né? Depois engraxa ele novamente e monta de novo. E superior vai um outro rolamento, que também é de roletes. Ele vai na parte superior do pinhão Esse, e ele também não dá esse desgaste, não dá rolamento que problema. fica dentro, ele pode ser removido? Qual rolamento? Esse de roletes, um antes que você acabou de tirar aí, ó. Ele é muito difícil de você remover. Muito difícil. Porque ele tem uma capinha externa dele muito fininha. Se você bater nele para ele sair, ele estoura a capinha e os roletes saem. Então, por isso que eu não recomendo nem mexer nele. Tá? Eu recomendo que deixe ele ali, limpe ele no lugar e monte de novo. Dificilmente você vai ter problema com esse rolamento aqui, a não ser, como eu falei, se entrou água na caixa de direção. Daí não tem jeito, você vai ter danificado muitas outras peças, inclusive pinhão e tudo mais. Provavelmente você não vai dar para aproveitar mais a caixa. Tá?
Ok, ok. Sobre o Muito retentor aqui, a montagem, nós vamos falar daqui a pouco, tá? Nós vamos falar da montagem, já fala sobre o retentor na hora de montar aí. Tem mais pergunta aí, Guilherme? Com a montagem do peão errada influi na hidráulica? Não. No funcionamento, não. No funcionamento nenhum, porque a válvula ela não tem uma posição correta para abrir e fechar. Ela tem um centro livre, a pressão chega e retorna para o reservatório. Quando ela aciona a barra de torção, que ela faz o acionamento hidráulico para direita e esquerda. Então não importa para o funcionamento. O que vai importar é na montagem do carro. Porque na hora que monta no carro, se o peão está fora de posição, você não consegue alinhamento com a coluna de direção. Então é aí é aí que você vai ter problema. Tá? Agora, para funcionar a caixa de direção, não, ela vai funcionar do mesmo jeito. Não importa se montou errado. Pode falar. esse tipo de serviço para chegar ali na oficina, por onde eu começo a entender que ele está com esse tipo de diagnóstico? Então, aí o diagnóstico todo desse defeito aí, você precisa fazer o curso inteiro para você poder entender. Tá? Não é tão simples assim. Você precisa entender como funciona a caixa de direção internamente. Eu estou falando sobre os principais detalhes sobre uma caixa de direção, que é sobre desmontar e montar. É um erro que as pessoas cometem muito grande. E a gente fala para a pessoa assim, não, o curso ele fala sobre funcionamento e diagnóstico de direção. E a pessoa fala assim, ah, mas eu quero aprender a desmontar e montar a caixa de direção. Desmontar e montar, ela tem alguns detalhes de alguma caixa ou outra. O importante é a gente saber como funciona, que é isso que a gente fala no curso. Porque se eu for ficar falando para vocês aqui de modelo de caixa de direção, eu tenho aqui uns 20 modelos só aqui para a gente falar. E cada um tem um detalhezinho, um pontozinho que a gente teria que falar que tem que tomar cuidado. Mas o funcionamento de todas elas é igual. E é isso que a gente tem que aprender de verdade. Como funciona a caixa de direção, como funciona a bomba, qual é a função das mangueiras, qual é a função do reservatório de óleo. E é isso tudo que a gente fala no curso, para vocês poderem entender o funcionamento e saber dar o diagnóstico, tá? O principal defeito É isso sempre que vai mesmo. chegar na sua oficina é vazamento de óleo. É sempre o principal É isso defeito da mesmo. direção hidráulica, tá? Então é É isso visual mesmo. Vocês vão abrir as coifas, vão ver óleo dentro dela, acabou, tá vazando óleo. Mas a causa desse defeito que é o principal, que é o que a gente tem que entender como funciona o sistema para a gente poder saber o que causou o defeito. Vir aqui, abrir as coifas, ver que tem óleo e trocar o reparo é simples. Agora, o porquê que vazou? Isso que é o detalhe. Aí você repara uma caixa de direção dessa todinha, que é bem trabalhosa essa aqui, por sinal, e você não avaliou o carro, qual que era o defeito que tinha no carro para causar isso, porque nem sempre foi aqui na caixa de direção. Pode ter vindo ocasionado um defeito externo na bomba, no reservatório, nas mangueiras, que fez com que a caixa de direção vazasse. Por isso que é importante a gente saber sobre funcionamento. Então, eu falo para o pessoal, ah, mas no curso você ensina a desmontar e montar a caixa de direção do Palio? Ensina a desmontar e montar a caixa de direção do Gol? Não adianta eu te mostrar, desmontar e montar essa caixa de direção se você não entender como ela funciona. Isso que é o principal, é entender o funcionamento dela para que você possa atender o seu cliente, entender qual é o defeito da caixa de direção dele, porque o funcionamento é igual para todas as caixas de direção. Desde essa daqui até uma caixa de direção integral. Dessa daqui, ó. De setores sem fim. Até uma dessa daqui. O funcionamento hidráulico é igual. E é isso que vocês vão aprender no curso, que é como funciona internamente tudo isso aqui. Desmontar e montar é um mero detalhe. Vocês estão aí na oficina, desmonta motor e monta de novo com muito mais peça do que uma caixa de direção e vocês montam de novo. É um detalhe, tá? O funcionamento que é o importante. Vamos seguir aqui. Falei sobre as principais coisas na hora de desmontar. A gente estava falando exatamente aqui sobre o êmbolo da cremalheira. Tá, já olho já as perguntas já. Vamos seguir aqui, só senão eu não consigo concluir isso aqui. Vamos voltar aqui, Nelson, nesse aqui, ó. Então, aqui, a gente removeu o êmbolo, certo? Eu cortei lá a abinha que eu falei para vocês, ó, o pedacinho dela aqui que estava aqui, eu cortei e aí ela fica solta.
tirei o êmbolo, tem uma trava aqui, ó. Eu vou tirar essa trava também. A trava aqui, ela sai facinho, ó. Tiro a trava, certo? Aí a cremalheira ficou livre para eu poder tirar o retentor, ó. Então agora eu tiro o retentor, ó. Desmontei o retentor. O que eu vou fazer? Essa peça aqui é o calço do retentor. Ele é o apoio do retentor. Ele só serve para apoiar o retentor. Ela nós vamos usar de novo. Difícil reparo no mercado hoje que vem uma dessa nova. E aqui, começar por ela exatamente para mostrar isso aqui, ó. Tem muita gente que acha que essa peça aqui tem que estar justa na cremalheira. Ela não é justa na cremalheira. Ela tem uma folga de quase meio milímetro aqui, ó. Ela é assim. Ah, mas a direção tá fazendo barulho porque essa peça aqui tá com folga. Não, não tem nada a ver isso. Isso aqui não é mancal da cremalheira. O que é mancal da cremalheira tá lá de cá, que é a bucha, lá na carcaça, que é essa outra peça aqui. Isso aqui não pode ter folga aqui. Agora, esta peça aqui, ela só é apoio do retentor. Ela é apoio de montagem do retentor. Para que que ela serve? Ela serve para apoiar esse anelzinho do retentor que tem dentro dele, que a gente chama de backup, para que ele não saia. Então ela apoia o retentor. E o importante na montagem dessa peça aqui, vocês vão ter aí no mercado um monte de marca de reparo. Vocês têm que procurar um reparo, que vocês vão pegar esse retentor novo que vai vir no kit de reparo, e ele vem aqui e encaixe nessa pecinha assim, ó, do jeito que eu encaixei, ó, na mão. Simples, fácil. Se você vier aqui e ele entrar prensado aqui nessa pecinha, e existe no mercado aí reparo que está assim. Se esse retentor entrar prensado nessa pecinha aqui, ele vai abrir o retentor, vai deformar o lábio de vedação e você vai ter vazamento de óleo. Então ele tem que entrar assim nessa pecinha, só encaixado. Aí a gente coloca o retentor novo, vem aqui, passa na cremalheira. Passamos ele na cremalheira. Aí você vai pegar uma trava que vai vir nova no reparo. A grande maioria dos reparos que vem uma trava nova. Aí você põe a trava de novo aqui de montagem. Só descer ela até a canaleta. Nós temos duas canaletas. Nós vamos descer a trava na canaleta de baixo, porque a canaleta de cima é onde o êmbolo vai cravar novamente. Então vamos descer a trava no canaleta de baixo. Desci a trava na canaleta, aí eu vou com o êmbolo novo, ó. Êmbolo novo tem de vir no reparo. Reparo que você comprar que não vem êmbolo novo, não vai te resolver, porque não dá para você usar o êmbolo velho. Êmbolo novo, encaixa na cremalheira, tem de verificar aqui dentro. Se ele encaixou na trava, ó, ele tem que encaixar na trava ali, ó. Se não encaixou, você dá uma forçadinha com uma chave, ó, porque ele tem que encaixar na trava. Ele encaixou ali dentro na trava, e aí você precisa cravar de novo isso aqui, ó. Só que eu não posso vir aqui e ficar batendo aqui só assim, ó, porque eu vou deformar ele em volta e ele não vai fechar. Ele precisa fechar por igual, porque se ele ficar alguma passagem de óleo aqui interna, a direção não funciona. Então ele tem que estar cravado mesmo aqui por igual. Tem gente que solda isso aqui. Já vi muito isso aqui, vai lá, pega e mete um fio de solda aqui, ó. Tá? Vai funcionar? Vai. Mas ele, qual é o risco de estragar a cremalheira, pingar uma solda para o lado de cá, estragar a peça e depois também, na próxima vez que for desmontar a caixa de direção, aí o cara vai suar ali para poder desmontar de novo. Para isso, existe uma ferramenta, que é esta ferramenta aqui, ó. E é bem simples de usar. Ela tem uns cônicos de cada lado. Quem quiser fazer na oficina pode fazer. Só que o importante é o seguinte: essa daqui que eu fiz, ó, ela é temperada aos dois lados. Ela tem um Essas processo de ferramentas que têmpera você aqui. tem aí, você tem como vender, fala sobre as vendas dela depois do curso, quando a gente Nós temos finalizar. sim.
Nós temos o kit completo de ferramenta, eu vou mostrar para vocês aí. Quem está no grupo lá já viu a foto, inclusive, do kit completo. Lá no grupo eu Tá já saindo falei bom, sobre o mais kit ou menos, parcial de Fiesta, funcionamento. tá? Mas eu vou mostrar para vocês e hoje ainda a gente coloca de novo no grupo lá para vocês, Tá, beleza. tá? Então essa ferramenta aqui ela tem os dois lados e são dois processos. Então a gente vai entrar com essa ferramenta aqui, ó. Ela encaixa no êmbolo ali, ela encosta no êmbolo. Aí eles vêm. Eu faço isso no chão mesmo, né? Apoio no chão. Pega uma madeirinha assim, apoia a cremalheira, ó. Apoia a É cremalheira, eu porque apoio no esse chão. trabalho E aí aí, as você vem aqui ferramentas, com né? o batedor aqui, ó. E você vai É bater. porque esse trabalho aqui na Bahia, com Só essas isso você vai ferramentas, fazer. seria muito. Só isso você vai fazer, bater aqui. Só que é uma boa pancada, tá? Tem que utilizar até uma marreta aí, de repente, uma marreta pesada, tá? Porque tem que cravar o aço ali. Por isso que essa ferramenta tem que ser temperada. Se ela não for temperada, ela vai abrir e não vai amassar o êmbolo, não vai fechar o êmbolo, não vai cravar o êmbolo. E ela tem dois processos, né? Eu desenvolvi ela em dois processos. Então você bate primeiro um lado, e aí depois que começou a cravar, você vira a ferramenta, bate o outro lado. Ela acaba de fechar, tá? Essa ferramenta faz parte de um kitzinho do Fiesta. Lá depois a gente vai mostrar para vocês aí todas as ferramentas aí que são necessárias para Por que desmontagem essa e montagem do, diferença? do Bater Fiesta. de um lado e depois bater do outro. Aguenta aí, calma aí, que senão, se você falar junto comigo, daí eu não consigo te entender. Fala Por que aí. essa diferença? Primeiro bater de um lado para depois vir bater de outro. É que eu desenvolvi a ferramenta dessa forma porque ela fica mais fácil de cravar o êmbolo, tá? É a ferramenta que eu desenvolvi. Essa ferramenta que eu desenvolvi para isso. Então ela tem um cônico diferente de cada lado que serve para poder fechar primeiro o êmbolo e o outro lado dá o acabamento. Ele acaba de cravar, Essa tá? ferramenta, ela serve para outros automóveis também, Só para o Fiesta. só para o Fiesta, né? Só para o Fiesta, Ok. tá? E sem essa ferramenta aqui, ou se você não fizer uma na oficina, você não consegue cravar essa peça. Se não cravar esse êmbolo, você não consegue montar a caixa de direção de novo. O que acontece? Se esse êmbolo aqui não for bem cravado, o óleo pode Hum, passar por dentro dele e ter uma vazão interna, uma perda de pressão entre as câmaras. E a direção não vai funcionar, ou vai dar chiado, tá? Esse êmbolo aqui, se ele não ficar bem entendi. cravado, se ele ficar solto, quando você vira o volante para um lado e para o outro, rapidinho assim, você vai fazer toque, Sim. toque, toque, toque. Porque esse êmbolo está solto E aí aqui, o ó. problema Ele vai vai ser ficar aí, né? batendo, certo? Montado o êmbolo aqui, a gente vai voltar para montar a cremalheira dentro da carcaça. E aí vem a outra parte que a gente tem que tomar cuidado. Aqui nós temos a carcaça, certo? Esse êmbolo aqui, ele tem um desenho por dentro dele que o retentor já apoia dentro dele. O retentor apoia dentro dele. Então, o próprio êmbolo da cremalheira, ele vira a ferramenta que vai colocar o retentor dentro do alojamento. O próprio êmbolo, né, ó, com o desenho que ele tem, ele vira uma ferramenta, ó. Então ele apoia certinho no retentor para não pegar em cima da mola, ó, do retentor, ele apoia no retentor e ele vai empurrar o retentor dentro da carcaça. Então a cremalheira virou a ferramenta para você montar o retentor dentro da carcaça. Só que daí o erro vem aonde? As pessoas entram com a cremalheira aqui e bate ela. Não pode bater. Esse retentor ele tem uma chapa de metal aqui, bem fininha. Se você bater nele, ele deforma. Ele amassa essa chapa. E ele não encaixa direito no lugar. Na hora vai funcionar, porque ele vai encaixar lá, mas ele não vai vedar 100%. Dali uma semana, mais ou menos, você vai ver que o carro vai voltar para a oficina porque ele está com vazamento de óleo. E é porque bateu esse retentor. Não pode bater. Você tem que prensar. Então você vai entrar com ele na carcaça e vai lá até uma prensa e empurra a cremalheira, que ele vai empurrar o retentor no lugar. Graxa no retentor, tá? Para poder entrar mais fácil. Empurra o retentor no lugar. Uma vez que montou isso, prensou, a cremalheira fica ali já, não tira mais ela. A gente já vai entrar com a bucha lateral, tá? Então, vocês viram que ela é bem mais complicada do que uma outra caixa comum aí do Palio, do Gol, por exemplo, tá?
por causa exatamente desse detalhe do êmbolo aqui. Tem pergunta lá, Gui? Vixe, tem um monte de pergunta. Vamos ver aqui, peraí. É Parabéns, viu? escrita Porque também? nas redes sociais muitas pessoas mostram que a coisa mais fácil. Começa desde o Ingercar Bosch. É, Eu vou marcar aqui. eu não consegui ver ainda, Gui. Me ajuda, por favor. Diz essa daqui, ó. Diz essa daqui. Tem essa aqui que você não respondeu. Daqui para baixo. Outro. Tá bom, beleza, obrigado. Vamos lá. Algumas caixas têm um tampão de alumínio que regula a cremalheira. Como tirar ele sem estragar? Tá. Quando é de alumínio, é a caixa TRW, tá? A caixa Visteon é esse tampão de metal aqui, que é uma chave 19 que você vai usar para desmontar. Mas em todos eles eu recomendo que vocês venham com uma furadeira, é uma furadeirinha, uma broquinha bem fina, e vem aqui e faz uns furinhos nas cravas. Que ele tem normalmente três cravas, três batidos de punção. Você vem e faz um furinho nas cravas que você vai eliminar aquela carga da trava e você consegue soltar a regulagem sem estragar as roscas, tá? Esse procedimento aqui de quebrar travas tem que fazer em quase toda caixa de direção que tem. Quase todas elas têm um sistema aí de cravo assim que é batido um punção. Então você vai usar essa furadeirinha aí, vai fazer um furinho ali nas cravas e vai ficar fácil de desmontar, tá? Isso é para quase todas as caixas de direção você pode fazer isso. O amigo está falando do Celta lá ainda. É, Tá. Tem um amigo falando sobre o Servotronic aqui. Não sei se vai dar tempo de a gente falar. Se der tempo, eu até falo para vocês o Servotronic. E eu tenho aqui um Servotronic. Se der tempo, eu falo para vocês. Mas não sei se vai dar tempo, pessoal. Porque como eu prometi para vocês, era para ser rápido. Nós já estamos já com a nossa meia hora que a gente prometeu. E eu tenho que acabar de falar sobre o Fiesta aqui ainda, tá? Foi o prometido hoje, foi falar sobre a caixa de direção do Fiesta. Vamos seguir aqui. Montada a cremalheira, colocou a bucha, vamos encaixar o peão no lugar. Quais são os detalhes aqui importantes? Na hora de montar essa cremalheira, como eu falei para vocês, toda vez no anel Teflon do êmbolo, nós vamos trocar. Sempre vamos trocar. Anel Teflon do êmbolo. E para colocar essa cremalheira na carcaça com o anel novo aqui, é quase que impossível. Porque ele tem um canto vivo ali dentro. E a hora que você coloca o anel novo no êmbolo, ele dilata, né? Então ele não consegue entrar na carcaça. Para você fazer essa montagem, você precisa de uma ferramenta. E aí entra a segunda ferramenta importante aqui na caixa de direção do Fiesta, que é esse encamisador. Ele vai aqui rosqueado no lugar da bucha, vem aqui rosqueado, e ele é cônico o início dele, e ele faz com que a cremalheira entre mais fácil aqui, e ela já passe para dentro da carcaça. É um encamisador. E não serve só para cremalheira. Porque depois que você montou a cremalheira, prensou o retentor lá no fundo da carcaça e tudo mais, você precisa colocar o retentor daqui de fora, que é o retentor externo da cremalheira, que é esse outro retentorzinho que vai aqui. Ele vai antes de você rosquear a bucha. Se você não tem esse encamisador e você bate esse retentor aqui também, você corre o risco de cortar ele na parte externa. Porque, como eu falei, ele não tem uma entrada lá dentro. Ele tem um canto vivo e na hora que você bate o retentor, ele pode pegar nesse canto vivo e cortar o retentor. Então, com o encamisador, você consegue, além de montar a cremalheira, você também consegue montar esse retentor sem ter risco de você estragar nenhum dos dois. Certo? Então, é a segunda ferramenta que é importante no Fiesta, que é esse encamisador aqui. Tá? Então, eu já mostrei para vocês a ferramenta de bater o êmbolo, o encamisador. Já mostrei também essa outra ferramenta, que é a ferramenta da bucha. Ela ajuda muito no trabalho, porque ela encaixa certinho na bucha, e é só você colocar uma catraca aqui, ó, e solta lá. Bem mais fácil de trabalhar, tá? Essa é a ferramenta da bucha. Aí a gente tem essa outra ferramenta aqui, ó,
que é da tampa. Aqui na parte de baixo vai essa tampinha aqui, ó. Na caixa TRW que eu falei para vocês, essa tampinha aqui ela é sextavada. Chave 19, vai lá e solta ela, acabou, é fácil. Nessa Viste ou não, ó, ela tem um encaixezinho aqui, ó, 4 pinos aqui. Então ela precisa de uma ferramenta especial para você poder encaixar aqui e você conseguir tanto desmontar quanto montar aqui a tampa, tá? É uma ferramenta especial, ela encaixa certinho na tampa. Pessoal, essa tampa aqui, ela segura o rolamento no lugar. Tem gente que não tem ferramenta, vai lá e bate essa tampa no lugar. Pega o martelo e bate com o martelo mesmo. Eu já vi isso aqui de um monte de gente fazer isso aqui. Quando você bate ela ali, você come toda a rosca e aí conforme vai ter vibração no carro, ela vai soltar. Na hora que ela soltar, o rolamento também vai afrouxar, o peão sai do lugar, a direção trava. E trava mesmo, porque vai sair fora de posição, direção trava. Tá? Então isso é perigoso, não se bate essa tampa no lugar. Se tem rosca é porque é para montar com rosca. Tá? E ela serve, ela tem que estar bem rosqueada, bem apertada, porque ela serve para segurar o rolamento no lugar. Beleza? Então é outra ferramenta que é importante aqui nessa caixa de direção. A última ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês que é importante nessa caixa de direção é o encamisador do pinhão, tá? Quando a gente troca esses anéis aqui, eu vou tirar até aqui, ó. Vamos ver aqui, vou tirar pelo menos uns dois aqui, ó. Já 2 anéis aqui, ó. Cortei 2 anéis e vamos colocar 2 novos, certo? Vou usar um espetinho aqui, ó. Fica fácil da gente colocar ele no lugar. Coloquei ele no É lugar. obrigatório os Olha o que anéis, é acontece, isso? ó. Ele laceia, ele abre, certo? Vou colocar o outro. Ó, troquei só dois. Troquei só dois aqui de cima. Os dois de baixo é o que estava montado ainda. Vocês viram que aquela hora eu encaixei esse peão aqui na carcaça, né? Ó. Troquei só os dois de cima, ó. Não encaixa. Ah, não vai. Por quê? Porque aqueles anéis eles lacearam. E eles não entram de novo na carcaça fácil. Então, para você colocar ele aí, você precisa amaciar isso aqui. O certo é essa ferramenta aqui. É um encamisador, ó. Você passa por ele, ó. Passou. Ó. Passou 2 vezes aqui é o suficiente, ó. Vou encaixar aqui na carcaça, ó. Já encaixou na carcaça. Entendeu? Então, é outra ferramenta que é importante. Esses encamisadores aqui são uma das ferramentas que mais se usa na direção hidráulica. Então, esse aqui é de caixa de direção Vistion, serve para o Fiesta, serve para Ranger, serve para Focus, Ford Ka, Courier, todos eles caixa de direção Vistion, Mondeo, todos eles caixa de direção Vistion. Tá? Existem outros encamisadores desse, de outras medidas. Vou pegar esse aqui, ó. Vendo? É diferente a medida. Esse daqui é da linha Coio. Serve no Gol, serve nas linhas Renault, por exemplo, linha Hyundai. É este encamisador aqui. Para trocar os anéis Teflon do pinhão, isso aqui. Tá? E existem outros encamisadores também de cremalheira. Tá? Então, essas ferramentas aqui, no caso do Fiesta, são ferramentas que são importantes você ter para trabalhar. Porque um reparo de Fiesta custa hoje em torno de 130, R$ 150. É um serviço hoje na oficina que você vai fazer ele todinho para o seu cliente em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500. Você fala, nossa, é um bom lucro, né? Só que é um trabalho grande. Vocês viram que é bem trabalhosa a caixa do Fiesta. Mas desmonta uma caixa de injeção dessa aqui. Você vai gastar um reparo de R$ 150, vai gastar 2 litros de óleo, vai gastar alguma coisa lá para lavagem e tudo mais. Você vai ter um custo aí de R$ 300 mais ou menos para cobrar um serviço de R$ 1.500. Então é uma margem de lucro muito grande. Mas se você não tiver ferramental, você pode estragar um reparo desse e te custar 150 a mais, porque você vai ter que comprar outro reparo para poder resolver. Então, às vezes, se começar a fazer muita direção na oficina, é bom começar a investir em ferramental, certo? Pode seguir? Bom,
Sobre as principais coisas daqui do Fiesta, que eu queria falar para vocês, eram essas daqui. São os detalhes principais. É, tem outro. O Fiesta, como eu tinha mostrado para vocês aqui, as duas conexões de mangueiras, né? É normal vocês olharem dentro de uma delas e ele ter uma válvulazinha lá dentro. Essa aqui tá sem já, porque eu já retirei. E eu não tenho nenhuma aqui até para mostrar. Acho que eu tenho. Também tá sem aquela ali. Deixa eu ver esta outra. Também tá sem. É normal, a gente tira tudo lá na hora de montar essas caixas. Ela vai uma válvulazinha ali dentro. Essa válvulazinha tem uma molazinha no meio dela. Conforme a pressão pega nela, a pressão bate nela, a válvula abre. Eles colocaram isso aí como reguladora de vazão. Só que, como nessas caixas de direção de carcaça de alumínio, para muita sujeira, vai impregnando de sujeira nela e ela vai travando e vai obstruindo a passagem de óleo. E aí o carro começa a aquecer demais o óleo ou começa a dar aquele ruído, aquele zunido. Tá? Então eu recomendo sempre no Fiesta tirar essa válvula fora. Tira, deixa sem. Deixa liberada a passagem de óleo aqui. Você não vai ter problema nenhum. Vai até diminuir o aquecimento no carro, tá? Aqui, o Nelson, se dá pra gente mostrar isso aqui, é um kit de reparo do Fiesta. Um kit inteiro. Vou mostrar aqui. Essas peças aqui é o kit inteiro do Fiesta. Então a gente tem a bucha, a gente tem retentor superior do pinhão, retentor inferior do pinhão, retentor externo da cremalheira e retentor interno da cremalheira. Então, são os 4 retentores, certo? A gente tem um êmbolo novo que vem no kit, uma trava, a gente tem o anel Teflon do êmbolo e o O-ring que vai montado junto do anel Teflon do êmbolo. Aí temos os 4 anéis Teflon que vão na válvula, vão aqui no pinhão, tá? 4 anéis Teflon. Aí vem esses outros 3 anéis aqui, ó. 2 iguais e um menorzinho aqui. Por que que vem esses 3 aqui? Quando é a caixa de direção deste modelo que a gente estava mexendo aqui, aqui na regulagem vai um O-ring, ó. Ele vai aqui, encaixado aqui. Vai um só. Quando é a caixa de direção que não é a cremalheira que a gente desmonta, que é a cremalheira lisa, aí na regulagem vão 2 anéis desse aqui, ó, que vai por fora na regulagem. Vão 2 anéis desse aqui. Então, por isso que no reparo vem esse daqui. Vai sobrar um anel que você não vai usar de acordo com a caixa de direção que você vai mexer. Vem também esses 2 batentezinhos aqui, ó, esses azuis aqui, que são os batentes do axial. Ele vai no encosto do axial. Ele vai aqui, ó, montado na cremalheira. Na hora que o axial chega no final de curso, bate nele, ó. Tá? Então é isso que esse batentezinho faz. É só para não bater direto na carcaça, tá? E também vai, que isso aqui é uma coisa que eu não sei por que eles colocam no reparo, mas tem gente que gosta de usar, tá? Vai esses 4 anéisinhos, vou colocar ali em cima disso aqui que acho que vai dar para ver melhor. 4 anéisinhos de nylon, esses bem pequenos aqui, ó. Esses 4 anéisinhos de nylon. Esses anéisinhos aqui, tem gente que monta eles no caninho da caixa de direção. Dentro do caninho aqui, ó. Na hora que você vai rosquear o caninho, você coloca ele antes. Eu não coloco em nenhuma caixa de direção minha isso aqui. A gente tem no reparo, mas eu não coloco isso aqui nunca no caninho. Porque é um material muito mole. Uma vez que você desmontou o caninho e você vai apertar de novo, a carcaça é alumínio, o caninho é de latão. Na hora que você aperta, automaticamente ele encosta no alumínio e ele veda sozinho.
que nem é na carcaça do Palio, que nem é em várias carcaças. Ele veda sozinho no final. Sempre que a carcaça é de alumínio, ele veda sozinho. Então não precisa disso aqui. Montar isso aqui, se você der um torque excessivo, você vai deformar esse anel e ele vai entrar para dentro da caixa. E vai te causar um monte de problema. Então eu não recomendo utilizar isso aqui. Tá? Eu descartaria isso aqui. Vai no reparo, porque tem muita gente que monta, o mercado hoje quer assim, mas você pode ir nas oficinas que mexem com direção hidráulica, você vai ver que todo mundo guardou esses anéis lá e ninguém usou. Ninguém usou, pode ter certeza. Todo mundo guardou isso aí lá numa caixinha, num canto lá e ninguém usou. Beleza, pessoal? Da caixa de direção do Fiesta, as principais coisas eu falei aí. Tem algumas outras coisas que podem acontecer no carro, mas daí a gente teria que entrar em funcionamento, como eu falei para vocês, que é muito mais amplo o negócio para a gente falar sobre funcionamento, falar como é a direção por dentro, como abre válvula, direita, esquerda, como funciona isso aí, progressividade, controle de estabilidade, tudo isso aí é tema do curso e é muito assunto. Isso aí a gente precisaria de horas para a gente poder falar, não dá para falar aqui assim, bem rápido. Mas espero que eu tenha trazido para vocês, como eu falei, alguma informação sobre o Fiesta, que é importante, é uma caixa de direção difícil de mexer, é uma caixa de direção difícil de trabalhar. Então essa foi a ideia, trazer para vocês um pouco da informação e vocês entenderem como que é o curso. Tá? É assim que eu vou explicar para vocês as coisas no curso. Começando lá do funcionamento desde o reservatório, da mangueira de direção, passa para a bomba de direção, a gente vai explicar como funciona a bomba por dentro, tem uma bomba desmontada que a gente utiliza no curso, né? Então, bomba desmontada, as placas, rotor, como funciona a bomba por dentro todinha. Tá? Eu tenho, nesse de domingo agora, o pessoal que participar vai ser legal. Tem uma bomba de Opala, daquelas de caneca, que eu vou mostrar no curso para vocês no domingo agora. Então é isso aí, pessoal. A ideia era essa daí. O que a gente vai fazer? Vai liberar as vagas, Nelson, do curso? É isso? E nós vamos sortear. Quantas pessoas a gente tem? Temos 29 pessoas. Eu vou sortear para vocês aí uma ferramenta dessa aqui. Das duas mais importantes aqui, ó. Essa daqui, ó, que é o encamisador da cremalheira, ou a da bucha. Aí quem ganhar escolhe qual que é. Ou o encamisador da Ei, me tira cremalheira, uma dúvida. ou o encamisador da Aquele, bucha. Ou a, me ou tira a, uma ou a dúvida. chave da bucha, na verdade. Certo? Oi? Aqueles O-ring que você falou que não era obrigado a botar, os quatro pequenininhos, você já teve alguma experiência de algum aluno seu ter colocado e ter voltado com problema na caixa de... Já teve muito problema, porque ele não é borracha, não é O-ring, tá? Ele é um material de nylon, tá? Quando você amassa ele, ele corta, ele vai para dentro da caixa. E ele pode entrar dentro das cavidades, dos furinhos da válvula, ou ele pode entrar dentro da carcaça na parte da cremalheira. E aí danifica tudo por dentro. Pode apertar num retentor, estourar um retentor. Se ele entrar na válvula, que ele pode travar a passagem de óleo, e aí a direção não funciona. Então, por isso que eu não recomendo utilizar ele. Certo? Também quero Nelson, vai falar que é colocar muito no grupo importante a sua aula aí, o link do curso, né? Vai colocar no chat. Vai colocar no chat, tá? O link do curso. Mas vai ter no grupo também depois, né? Tá. Pessoal que tiver pergunta para fazer, pode me fazer agora. A gente vai finalizar sobre esse eu queria assunto fazer aqui uma do pergunta, Fiesta. como é que aquela... Levantar não. Fala do sorteio agora que nós vamos fazer. Enquanto a gente organiza o nome de todo mundo na lista. Isso, calma. Aí o que acontece? Aí você escolhe algumas perguntas para responder, porque senão, ó, o pessoal levanta a mão, porque a gente já grava o vídeo. Colocar depois. Tá, vamos lá, pessoal. Ó, vamos fazer assim. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão aí, que a gente libera para vocês fazerem a pergunta. Nós vamos liberar aqui no chat as vagas para o curso. Vai ter o desconto, vai sair por curso? Qual o valor? 899? De 1.199 por 899? É isso? Tá, então ó, o curso que está a 1.199
vai ser vendido agora pelo link que ele vai mandar para vocês aí por R$ 899, tá? Então, quem tiver interesse em fazer o curso, é a hora de aproveitar porque é um descontão aí, dá mais de 20% de desconto aí. Sobre testar sem a máquina, é bem complicado. Eu precisaria mostrar para vocês interno como a caixa é, aí eu precisaria mostrar a animação da caixa de direção. Dá para testar sim, mas isso aí a gente fala no curso e vai aí pelo menos uma meia hora para eu explicar todo o processo para vocês. Você tem que entender como funciona para eu poder te explicar como testar sem a máquina. Se não entender como funciona, não adianta eu te explicar para você olhar lá na mangueira de retorno, não vai dar para você entender o que é o funcionamento, tá? Então, infelizmente, não dá para eu te explicar agora isso aí assim. E o que fazer quando a cremadeira estiver riscada? Existem duas opções. Você pode fazer o polimento. Então, ó, pega uma cremalheira assim, que ela tem risco aqui. Se você tiver um torno, você coloca no torno e faz o polimento no torno. Deixa eu ver se eu tenho uma lixa aqui. Pega a lixa para mim ali, por favor, Gui. Oi, boa noite, tudo bem? Quero fazer uma pergunta, amigo. Vamos lá, pode falar. Eu me perdi aqui só no horário que foi para tirar aquele óleo lá da cremaleira. Como é que corta lá? É Ah, com essa. eu não mostrei mesmo cortando. Eu cortei antes porque era demorado, então eu deixei cortado, tá? Assim. Mas eu vou Não, mostrar beleza. aqui, ó. Acho que vai dar para vocês verem um detalhe aqui. Sobre o link aí para comprar o curso de domingo, aí ela vai mandar, vai ser mandado no WhatsApp, o Daqui a link? pouquinho já está para vocês aí. Vai estar no grupo e vai estar aqui também. Nesse mesmo chat que vocês estão vendo aí na reunião aqui de agora, vai ter o link. Não, beleza. Eu prefiro lá pelo grupo lá. Tá. Olha aqui, ó. Obrigado. O embro tá aqui assim, ó. E ele tá cravado aqui. Eu venho aqui, ó, e corto aqui, ó. Todinho. Toda a volta. Vou virando a cremalheira e corto todinho isso aqui. Na hora que eu cortei, saiu um pedaço assim, ó. Saiu um pedacinho assim. Na hora que saiu esse pedaço, o êmbolo ficou solto, ó. Era isso aqui, ó. Ele tava aqui. Eu cortei, o êmbolo ficou solto. Aí eu desmontei ele. É Ok, assim que desmonta. obrigado. Entendi. Entendeu? Que eu montei um essa semana que ela era a cremaleira era toda redonda. Aí isso aí Não não tinha precisa essa parte de tirar, cá né? assim, né? Isso, não precisa. Nela lá não precisa eu tirar esse êmbolo aí, né? Não precisa. Você vai entrar com o retentor pelo lado de cá, aí você protege com uma fita em cima dos dentes, passa o Isso. retentor até ele encostar no êmbolo e aí monta que nem eu falei para vocês montar ali. Prensado. Não, não bate. Se bater, vai estragar o retentor. Ok, obrigado. Tá? Beleza. Bom, aqui, ó, para vocês, aqui mesmo dá para vocês verem. Vocês não têm o torno para polir? Não tem problema. Vamos pegar uma lixinha. Tô com uma lixa mais grossa aqui, mas você pega uma. Eu peguei uma 220 aqui, ó. Você vai polir a cremalheira aqui, ó. É só isso aqui, ó. Polir. Acabou. Não tem mais o que fazer. Depois que poliu, você pode até passar na escova. Uma escova de aço. Não pode ser uma escova muito grossa, né? Tem que ser uma escova um pouco mais fina. Mas você pode passar na escova de aço. Por quê? A escova de aço, quando você escova isso aqui depois, ela evita de você oxidar. Então é só fazer o polimento. Ah, mas daí eu tenho furo, tem um risco muito fundo, não dá para polir, só não vai sumir. Aí você tem que mandar isso aqui para um banho de cromo. Aí não tem jeito, tem que mandar ela fazer um banho de cromo duro, tá? Não tem outra solução a não ser fazer isso. Daí você tem que procurar na sua cidade aí, a gente depois pode até indicar. Aqui em São Paulo eu conheço alguns banhos de cromo duro e posso indicar para vocês aí depois. O que que é Aqui o na banho de minha cromo cidade duro? Ele vai também. retificar de novo isso aqui, vai aplicar o níquel cromo e depois retifica de novo, mantendo na medida original novamente. Então é isso que é feito. É obrigado cromar as cremalheiras? Não, não é obrigado cromar as cremalheiras. Eu fiz um vídeo até esses dias, eu coloquei no Instagram para vocês aí, falando sobre isso aí. Quase todo lugar que você vai que mexe com direção hidráulica, ele fala assim: tem que trocar o reparo e cromar a cremalheira. Ele não croma. Ele só falou que tem que cromar porque ele vai te cobrar mais. Não croma a cremalheira. Não é todas as cremalheiras que se croma. Só croma quando ela tem muito desgaste. Eu diria para você assim, ó, vou desmontar 10 caixas de direção de Fiesta. Uma ou duas vai ter que cromar. As outras 8, eu vou polir a cremalheira e vou montar de novo.
É mais ou menos nessa proporção aí que vocês vão ter. Tá? O cromo de cremalheira, ele só é feito quando a cremalheira está com corrosão muito grande, um risco muito grande ou fora de medida. Se a cremalheira está dentro da medida, é só polir e montar de novo. Inclusive, se você desmontar a cremalheira nova, compra uma caixa nova e desmonta a cremalheira dentro da caixa, vocês vão ver que a cremalheira não é cromada. A fábrica não croma ela para montar a caixa nova. Ela só é retificada. Então é mentira isso aí que falam, a cremalheira tem que estar cromada. Não, isso não existe. Isso não existe. Existe uma caixa de direção que eu conheço até hoje que vinha cromada de fábrica. Uma, única. Santana ZF. Foi fabricada até 92 essa caixa de direção, se não me engano. Lançou em 84, 85 no Santana e foi até 92, 90, sei lá, mais ou menos isso aí. Depois entrou a TRW também e foi até os últimos Santanas. Mas a caixa de direção do Santana ZF saía da ZF original, a cremalheira cromada. É a única que eu vi na minha vida até hoje que saiu de fábrica assim. Tá? Então, esse negócio de que tem que cromar toda a cremalheira, isso é mentira, isso é um mito, isso aí colocaram essa ideia para realmente poder cobrar mais no serviço. É isso que fizeram. Tá? Beleza? Então vamos lá. O link está aqui no chat, né? Para vocês poderem comprar no curso. E a gente vai colocar lá no grupo também para vocês terem acesso ao curso. São poucas vagas com esse desconto aí. Quem comprar esse desconto comprou. Quem não aproveitou esse desconto aqui, o preço volta para os 1.199, tá? Então são algumas vagas liberadas por esse valor aí. E agora, para quem está online, nós vamos fazer o sorteio da ferramenta. Como eu falei para vocês, ó, eu separei duas aqui, ó. O encamisador da cremalheira e a chave de soltar a bucha. São duas ferramentas importantes na montagem dessa caixa de direção. Então, quem ganhar, escolhe qualquer, a gente manda para vocês por correio aí. Legal? Tem mais perguntas? Não tem mais nenhuma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? É isso mesmo, gente? Sorteio? Ó, pessoal, tem gente que tá aí na reunião que não tem identificação. Não tem nome no celular, não tem nome que entrou na reunião. E se não tem o nome, não tem como a gente colocar no sorteio. Ô, boa noite, tudo bem? Boa Não noite. tá aparecendo aí na telinha como Temes, mas a minha esposa que eu não consegui entrar no link pelo meu celular. Meu nome é Jacó Nascimento. Pegaram esse aí? Ele tá com acesso com o celular da esposa dele, tá? Mas tem nome, né? Se Isso, tem, Temes. se tem o Aí nome, aí ela pode ser sorteada. E aí na você hora, se beleza. manifesta aí. Na O hora. problema é só os que não têm nome aqui. Os que não têm nome que não Ah, dá pra gente saber. aí é por isso que eu falei que eu vou entrar no curso, eu vou entrar no link pelo meu celular mesmo, entendeu? Entendi. Tranquilo. Para comprar o curso. É isso aí? Tem a relação, Lu? Talvez tenha mais dúvida, fala sobre isso. Um custo-benefício é quanto para mim estar cobrando de um cliente um serviço desse do Fiesta? Se for para desmontar do carro, desmontar a caixa, fazer todo o trabalho, montar no carro de novo, eu diria para vocês aí um serviço de 1.200 a 1.500 reais, tá? É um serviço aí de meio dia, meio período. Beleza, beleza. Meio período É faz porque isso a aqui. Se cidade que eu começar quero às ir é 8 horas da Lagoinha manhã, Saída. 1 hora para desmontar do carro, 1 hora e meia você consegue Sim. desmontar ela tudo, lavar, polir, montar de novo e colocar no carro mais 1 horinha de serviço. Recomendo Esse que kit vocês que façam você sempre o mostrou. seguinte: entregue o carro para o cliente de vocês sempre alinhado, tá? O pessoal manda alinhar por aí e aí o alinhador não toma cuidado com a coifa e torce a coifa lá no alinhamento. E aí a coifa rasga, entra água e estraga o seu serviço, tá? Então, se for mandar entregar o carro para o cliente, entrega alinhado já, porque senão ele vai fazer alinhamento em outro lugar, a pessoa não vai se atentar a isso aqui, vai estragar a coifa e vai estragar o seu serviço. Então,
cobra já do seu cliente o alinhamento. Se você não tem na sua loja o alinhamento, faz o alinhamento com um parceiro. Arruma uma loja de um parceiro, de um amigo lá e fala, vou levar os carros para alinhar aí. E entrega para o seu cliente já alinhado. Porque você vai verificar essa coifa, se está montada certinha, se não rasgaram, se não estragaram ela. Porque a coifa é a principal proteção que a gente tem na caixa de direção. Porque se entrou água aqui na cremalheira, entrou água no pinhão, vai dissolver a graxa que tem ali dentro, vai entrar sujeira e aí que vai começar a corroer tudo. Tá? Outra coisa também, utilizem óleo de boa qualidade, hein, pessoal. Tem tanto óleo no mercado aí, óleo recuperado. Dá para você ver pelo cheiro quando o óleo é recuperado, ele fica com cheiro de queimado, tá? Então utilizem óleo de boa qualidade. O óleo, hoje, os mais modernos, ele tem a especificação Dextron 4, Dextron 5, vai até Dextron 8. Mas de Dextron 6 em diante ele já é sintético ou semissintético, tá? Não precisa usar um óleo tão caro assim, porque um Dextron 8 aí é óleo de 150, quase R$ 200 o litro. Mas se você comprar um Dextron 4, um Dextron 5, é óleo de 30, R$ 40 o litro, entendeu? Utilize um óleo de boa qualidade para você poder montar de novo no carro. Você fez um trabalho desse todinho, é, 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 bem feito, utilizando um reparo de boa qualidade, aí você vai lá e coloca um óleo ruim, não vai funcionar o sistema. Então, utilize um óleo de boa qualidade. Isso tudo também a gente fala no curso, fala sobre a viscosidade de óleo, sobre a troca de óleo do sistema, a gente fala também no curso. Você vê que é muito conteúdo para a gente falar num dia lá, mas a gente fala no domingo o dia inteiro, das 8 da manhã até as 5, 6 horas da tarde, a gente fala sobre direção e tem muita coisa para falar. E tem os Como bônus, é que eu tá? vou o meu Quem compra o cliente? curso ganha outros 2 cursos que são gravados, que é do Palio, é a caixa de direção do Palio inteirinho. É um vídeo com todinha a caixa de direção do Palio, desde desmontar ela toda até montar. Tem a do Gol também. O do Gol é mais legal ainda, porque eu fiz o vídeo desmontando do carro, como baixar agregado, desmontar do carro, fazer a caixa de direção e depois montar no carro de novo. Até o alinhamento nós fizemos lá e entregamos o carro para o cliente alinhado. Então é um vídeo completo. E tem o terceiro, que é o teórico, que é o que vocês vão ver no dia lá, que fica gravado, inclusive, a aula que vocês participam, tá? E o mais importante de todos, acho que o bônus principal de quem participa do curso, quem compra o curso. Vocês vão para um grupo de WhatsApp, que eu fico nesse grupo aqui o dia inteiro, aqui, ó, que eu participo aqui, tem até gente que está hoje aí que faz parte do grupo. Lá você recebeu a caixa de direção do BMW na sua oficina e você quer mexer nela, você vai chamar no grupo lá e eu vou te auxiliar. E esse grupo aí que você entra, não tem período, não tem tempo. Na hora que você precisar de uma ajuda, é só você me chamar lá no grupo, eu vou ajudar vocês com a caixa de direção que vocês estiverem fazendo lá, com o problema que vocês estão no carro lá, com uma bomba, com um barulho, um ruído ou algum problema de funcionamento, eu vou ajudar vocês lá no grupo, tá? Eu falo que é sem tempo esse grupo porque eu garanto para vocês o seguinte: em 5, 6 meses, se vocês estiverem trabalhando com direção hidráulica, vocês vão aprender e não vão precisar mais de mim. Pode ter certeza. Vocês vão aprender tudo e não vão precisar mais de mim e vão ganhar muito dinheiro, porque a direção hidráulica dá muito dinheiro ainda hoje. Não, uma direção. Ó, essa do Fiesta que eu falei para vocês hoje, ó, custa R$ 150 o reparo. Vocês vão vender um serviço desse aqui por 1.500. Vocês vão ganhar pelo menos R$ 1.000 de lucro isso aqui, ó. É mais do que o curso que eu estou oferecendo para vocês aí de 899. Ah, tá. Todo mundo que entra nesse grupo, que participa do curso, tem acesso à nossa distribuidora de peça. Na nossa distribuidora de peça, nós vendemos esses kits de reparo, nós vendemos braços axiais, cremalheiras novas, caixas de direção nova, bombas de direção, caixa de direção remanufaturada. Eu tenho aqui uma caixa de direção nova. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Da Hilux. Caixa de direção nova. A gente tem na distribuidora, tá? E quem está no grupo tem um desconto especial. Compra da gente da distribuidora como se fosse um atacadista. O desconto é muito bom. Vou dar ideia para vocês aqui, ó. Falei para vocês no reparo de Fiesta, R$ 150, né? Quem está no grupo lá paga R$ 104 nesse reparo lá na distribuidora. Quem está no grupo paga R$ 84 no reparo de Palio. R$ 84 no reparo de Palio. Pode consultar no mercado, todos vocês vão ver que um reparo desse aí custa R$ 120, R$ 130. Tá?
Não, é o melhor reparo que tem no mercado hoje. Melhor reparo que tem no mercado hoje. Eu estou nisso aqui há 27 anos, já desenvolvi reparo já a minha vida inteira e desde os dos originais lá É, eu já participei, tá? Originais que eu digo, Odilei, por exemplo, o qual, Corteco. Eu já qual que é participei. qual que é a marca do reparo? A marca se chama System Auto Parts, que é essa marca que vocês estão vendo aqui atrás. System Auto Parts, tá? O que que é importante no reparo? O tipo de borracha que é utilizado no retentor. Vocês vão ver retentor de direção hidráulica aí, principalmente os de cremalheira, obrigatoriamente os de cremalheira, vocês vão ver retentores que são opacos, são sem brilho. Quando o retentor é sem brilho, é porque a borracha não é hidrogenada. E se a borracha não for hidrogenada, ela não suporta muito tempo na direção hidráulica. Ela dá vazamento em pouquíssimo tempo. Ela é um mês de uso, ela dá vazamento. Então a borracha tem que ser hidrogenada. Você vai ver que a borracha é brilhante. O retentor ele brilha, porque é nitrílica hidrogenada. É o HNBR, a norma HNBR. Certo? Beleza, pessoal? Preço. Ó, vamos lá. O curso. Tem o link aí para vocês comprarem. O curso custa 1.199. Por esse link aí, 899, tá? 899. As ferramentas, eu vou disponibilizar para vocês os preços lá depois. Quem tiver interesse, por exemplo, em comprar o kit inteiro de ferramentas, que são 35 ferramentas, já mandamos uma foto no grupo lá esses dias até. A gente pode até colocar de volta lá para vocês verem. Quem compra o kit inteiro ganha já o curso, não precisa comprar o curso. Então, quem tem interesse em comprar a ferramenta, não precisa comprar o curso, já vai ganhar o curso. Ah, eu quero comprar o curso primeiro, eu quero aprender e depois eu compro a ferramenta. Quem comprou o curso e vai comprar a ferramenta depois, que é o kit completo, o valor que pagou no curso recebe de desconto na ferramenta, tá? Então, paguei 899 no curso. O kit de ferramenta custa 5.700 reais, você vai ter os 899 de desconto lá. É isso? 700, 899? 899? 799? 799, estou errando o valor aí. 799 o curso, tá? Então, já compraram o curso aí, já no grupo aí, já? Já tem gente que falou aqui que já comprou aqui, ó. A Ingecar aqui falou, ó, acabei de comprar. Vamos aproveitar aí, são poucas vagas. Estamos pronto para o sorteio? Entrou mais gente aí agora, né? Eu não estou entendendo como faz para comprar o curso, que aqui no meu grupo aqui não apareceu nada. No grupo já colocou, Nelson, o curso? No grupo ainda não, tá só aqui nesse chat por enquanto, né? Porque como a gente está privilegiando quem participou da live, o link tá aqui por enquanto. Lá no grupo nós temos 300 pessoas lá. E aí, tem gente que não participou da live. Eu falei que eu ia dar o desconto para quem estava participando da live. Então, se eu colocar no grupo, outras pessoas vão ter acesso ao desconto que não participaram da live, tá? Mas vai ser colocado lá, né? Vai ser colocado. Ele só está esperando aqui, na hora que acho que finalizar o curso, finalizar aqui, vocês colocam lá isso. Na hora que finalizar aqui na live, a gente vai disponibilizar lá no grupo, tá? Aí é só entrar no link, vai para a plataforma da Eduz. A Eduz é uma plataforma de cursos online. Você faz o seu cadastro lá e compra o curso lá. Ok, beleza. Ah, quem já compra o curso já tem acesso já à gravação lá para assistir lá já. Já pode até assistir. Não vai dar nem tempo, né? Domingo a gente já vai ter o nosso curso, mas quem já quer começar a assistir coisa lá já dá para assistir já. Ah, estão finalizando a lista lá e a gente já vai fazer o sorteio da ferramentinha aí para vocês. Alguém mais tem dúvida aí, pessoal? Alguma coisa para perguntar? Eu respondo mais uma ou duas aí rapidinho antes da gente finalizar. Hã? Eu queria saber se para cada carro tem um kit de ferramenta para ser trabalhado. Olha, tem carro, tem caixa de direção, por exemplo, essa da Hilux que eu mostrei para vocês aqui, que você monta sem nenhuma ferramenta. Não precisa de nada especial. Nada, nada, nada. Tá?
Eu falo até no curso, eu dou algumas caixas de direção, eu falo. Eu conheço mais de 400 modelos de caixa de direção. Já desmontei e montei mais de 400 modelos de caixa de direção hidráulica. Então não adianta eu falar para vocês que eu vou te ensinar para todas. Eu vou falar sobre as principais. Então a gente fala do Palio, do Gol, do Fiesta, do Corsa, a gente fala de alguns utilitários, mas fala alguns detalhes de cada uma. Porque se eu for falar de uma montagem inteira de uma caixa de direção, vai um dia inteiro quase. E aí a gente não consegue desenvolver o curso, tá? O curso principal é funcionamento e diagnóstico. Eu dou as dicas sobre alguns modelos de caixa e por isso que a gente tem o grupo do WhatsApp depois, porque daí você recebe um modelo de caixa de direção diferente que você precisa mexer naquele modelo específico, daí a gente dá ajuda para vocês, tá? Então, no curso, a gente fala sobre alguns detalhes desse aí, mas não dá para a gente ser muito abrangente em cima de todos esses defeitos. E as ferramentas, o kit de ferramenta de 35 ferramentas, ele serve para aproximadamente 40 modelos de caixa de direção, mais ou menos. Tá? Sorteio? Bora lá. Vamos ver quem é que tá com sorte. Ó. Tá na tela aí. Sorteio. Vamos ver. Acho que eu vou ganhar. Eu tô lá. Meu nome tá aí. Que número foi? Número 15? Vai lá. Vale? Ô, Hoffman, tá online aí? Tô aqui sim. Fala com a gente aí, meu amigo. Opa, joia, Aproveita e Odilei. dá seu depoimento aí. Você é um aluno, pô. Você já fez o curso, pô. Com certeza. Nós estamos arrebentando nas caixas aqui já. De vez em quando a gente chama você aí com os BOzão, mas nós vai resolvendo, né? É isso Graças a aí, Deus, ó. velho. Compensa fazer o curso, gente. É bom demais. O pós-curso depois, nossa senhora. E eu ainda, graças a gente mora perto ainda, velho. De vez em quando eu vou dar umas apavoradas nele para ele me O ajudar. Hoffman tá uns 60 quilômetros daqui da gente, aqui mais ou menos. É 2 cidades, 3 cidades pra frente aqui. Tá fácil de É vir isso aqui. aí, tá facinho. Mas olha, Não compensa, entendi. gostei. Compensa fazer o Ô, curso. ô Hoffman, você já até adquiriu Oi, algumas ferramentas. Essa aqui você não tinha, né? Do Fiesta essa você aí eu não não tinha ainda. Você já tinha. adquiriu do Palio, você já adquiriu do DHB, né? Do Palio e da DHB a gente já tem completa. Já completou o seu E kitzinho aí, né? Agora você vai ganhar mais uma aí já agora da linha do Fiesta do aí, ó. Fiestão. Opa, valeu, Agora você maravilha. entra na tela aí que a gente vai fazer um print aí do ganhador aí, pô. Vamos ver se eu. Fica a Deixa eu. esposa também. Ela também vem aqui buscar reparo com a gente aqui, pô. Ah, bem. Oi, boa noite. Boa noite. Peguei o quê? Ferramenta. Lá, pessoal, se vocês puderem todos aí, por favor, abrirem a câmera de vocês aí pra gente fazer um print aí da nossa reunião que a gente teve aí. E eu agradeço a vocês todos aí. Se alguém quiser dar algum depoimento, se alguém quiser falar alguma coisa também aí, pode abrir o seu áudio aí e falar, tá? Eu agradeço muito aí a paciência de todos vocês aí, o tempo que vocês disponibilizaram pra gente aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, todo mundo abre a câmera aí, vamos colocar todo mundo na tela aí pra gente tirar uma fotona aí do nosso grupo aí que participou hoje. Conseguiu? Aê, pessoal, beleza. Tá certo, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Alguém quer dar algum depoimento aí? Bom, legal. É isso aí, eu agradeço a presença de todos. Já passamos do horário muito do que a gente tinha falado. Foi quase 1 hora e meia aí do que a gente falou. Falei meia hora.